Abramos as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Acompanhe a leitura que farei a partir do versículo 20 até o versículo 28. Mateus, capítulo 20, versículo 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Façamos uma oração? Nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor no teu dia santo. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e te pedimos, tem misericórdia da minha vida. Lança a tua luz do teu Santo Espírito para que eu possa servir a tua igreja, ó Deus, com a exposição da tua palavra. Esta é a nossa oração, nosso pedido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é a importância de viver no reino sem a mentalidade do mundo. A importância de viver no reino e pelo reino sem a mentalidade do mundo. Nós vivemos numa sociedade, num mundo em que tenta de todas as formas nos talhar para sermos os melhores. Devemos ser os melhores em todas as coisas. É bem capaz que todos nós aqui já, em algum momento da vida, já tenhamos lidado com ensinamentos, frases, jargões do tipo: os melhores lugares são dos mais fortes, são dos mais habilitados a tomar esses melhores lugares. Nós já ouvimos também certamente de que os fins justificam os meios, ou seja, vale tudo para que você consiga aquele fim, o propósito. Já ouvimos também que cada um por si, e vamos ver quem consegue o melhor no final. Esta é a nossa sociedade. Nós vivemos nessa sociedade e muitas vezes somos influenciados por esse tipo de pensamento. E aí podemos até pensar, algum de nós pode até pensar o seguinte: puxa, tantas pessoas têm conseguido de fato os melhores lugares vivendo esse estilo de vida. Nós vemos isso. Se ligamos à televisão, lá está o exemplo. Se abrimos a nossa rede social, lá está o exemplo de pessoas que não mediram consequências para chegar aos primeiros lugares, e o perigo é que nós podemos cair no raciocínio pecaminoso, muito errado, de dizer o seguinte: mas será que eu não posso levar esse estilo de vida para dentro da igreja?
Será que eu não posso também conquistar um bom espaço no reino, vivendo dessa forma? Será que até não posso conseguir alguma coisa no reino que está por vir? Esta é uma mentalidade mundana, meus irmãos. É uma mentalidade mundana. E Mateus capítulo 20, nos versículos 20 a 28, ele expõe bem essa forma mundana que estava presente entre os discípulos do Senhor Jesus. O que nós vamos ver aqui agora é exatamente a exposição de como uma mente mundana prejudica e limita a nossa vida no reino e pelo reino. Nós estamos numa sessão aqui do Evangelho de Mateus, onde o Senhor Jesus está num contexto próximo aqui, mas bem como todo o registro deste Evangelho. Mas nós estamos aqui numa sessão onde o Senhor Jesus está mesmo ensinando sobre como era o viver pelo reino e no reino. E ele está aqui já há algum tempo falando a respeito do sacrifício que é viver no reino e por este reino. Veja, no capítulo 19, o Senhor Jesus já havia falado a respeito de um sacrifício de viver nesse reino. Devemos lidar com sacrifícios na nossa vida para viver neste reino. No capítulo 19 ainda, ele já havia exortado sobre o perigo das riquezas, de conquistar tudo, de como isso é perigoso para esta vida no reino de Deus. O Senhor Jesus ainda no capítulo 19, ele coloca a lógica do reino é totalmente inversa ao mundo, porque os últimos serão os primeiros no reino de Deus. No capítulo 20, numa passagem anterior à nossa, 20 a 28, de 17 a 19, o Senhor Jesus, rumo a Jerusalém, indo para Jerusalém com os discípulos, ele fala sobre que essa vida no reino e pelo reino é uma vida de sofrimento, de dor e de morte. Mas os discípulos estavam vivendo toda essa gloriosa experiência de ensino com o próprio Deus e não aproveitaram isso porque as suas mentes estavam carregadas de mundanismo. Eles estavam com a lógica do mundo na sua cabeça e sequer aproveitaram a oportunidade de ver a glória de Deus em ensinar essas coisas. Porque, convenhamos, essas coisas são inadmissíveis para quem não é um discípulo de Cristo. Como assim a vida é um caminho de sofrimento, de dor e de até morte? Não quero essa vida. Para quê? Qual o propósito disso? Mas é bem isso que o Senhor Jesus estava ensinando. O Senhor Jesus já havia, em toda aquela sessão do Sermão do Monte, ensinado muito sobre essa lógica inversa de o que significa ser um discípulo de Deus, do que significa ser um cidadão do reino de Deus. E quando nós chegamos aqui nos versículos 20 a 21 do capítulo 20, nós vemos aqui a incompatibilidade dessa mente mundana para viver no reino e pelo reino. Veja, o capítulo 20, o versículo 20 e 21 diz assim, novamente: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, ou seja, Tiago e João, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? E ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Irmãos, que pedido é esse? Que pedido é esse? O que está por trás do pedido desta mãe? Olha, veja, interessante porque Marcos registra essa mesma situação e somente Mateus e Marcos registraram essa situação. Porém, Marcos, lá no capítulo 10, versículo 35 a 45, ele não cita a mãe, não diz que foi a mãe que foi pedir.
Ele diz que foi Tiago e João foram pedir isso ao Senhor Jesus. E aqui Mateus, muito por conta da sua intenção de fazer um registro do Evangelho para os judeus, Mateus tomou cuidado de registrar aqui de que foi a mãe que foi lá pedir. E por que isso? Porque naquele momento, naquele contexto, certos pedidos não eram lícitos aos homens para que eles fizessem. E eles eram muito mais proveitosos e eficazes se fossem feitos por mulheres. Se fosse uma mãe, então, no contexto judaico, intercedendo pelo filho, aí era quase que certo. E eles estão usando aqui um recurso do mundo, da sociedade, um recurso ímpio da sociedade para tentar galgar algumas posições ali. Então veja que a coisa já começou muito errada. E os irmãos aqui conhecem o estilo do nosso Senhor e Deus. O Senhor Jesus captou isso naquele momento. Mas para nós aqui fica uma pergunta interessante: o que estava por trás deste pedido da mãe de Tiago e João, bem como de Tiago e João? Afinal, eles estavam lá com a mãe. Podemos encarar que os três estavam ali diante do Senhor, pedindo que um se sentasse à esquerda e o outro à direita. O que está por trás? O que revela na situação do colégio apostólico, irmãos? Veja, são os apóstolos de Cristo. O que estava ali por trás deste pedido? Ora, nós sabemos que em Mateus capítulo 18, o autor registrou que houve um tipo de pergunta ao Senhor Jesus a respeito de quem era o maior no reino de Deus. Os apóstolos estavam perguntando para o Senhor Jesus quem era o maior no reino de Deus. Marcos também registra esse mesmo momento, mas no seu capítulo 9, versículos 33 e 34. E ali ele diz que não foi exatamente uma pergunta, mas que houve uma discussão em torno de quem era o maior. E aí Lucas, no seu capítulo 9 também, 46 a 48, Lucas já afirma que foram os apóstolos que levantaram uma discussão a respeito de quem era o maior no reino de Deus. Naquele reino que o Senhor Jesus já havia dito que é chegado o reino de Deus, vocês fazem parte desse reino. Não, tudo bem, isso já não era o bastante, mas quem é o maior? Quem é o maior? Irmãos, havia ali no coração do colégio apostólico um conflito, e esse conflito era uma competição. Eles queriam saber quem era o maior. Isso não é lícito. Não se trata de viver no reino e pelo reino, de saber quem é o maior. No mesmo capítulo 9 de Lucas, no versículo 47, Lucas registrou o seguinte, de que Jesus sabia o que se passava no coração deles. O Senhor sabia de que aquelas perguntas, aquelas discussões, aquilo que eles estavam levantando de problema entre eles, não se passava, se tratava apenas de um desejo por privilégio, status e poder. A cosmovisão, a forma como os discípulos de Cristo, andando com Cristo, mas a forma como eles enxergavam o mundo era a seguinte: a grandeza de um homem se dá pela posição que ele ocupa. E a pergunta que nós temos que encarar nesta manhã, meus irmãos, confrontados pela palavra de Deus, é se nós pensamos assim. É se nós trouxemos esse tipo de pensamento para dentro da igreja do Senhor Deus. É se nós olhamos para a estrutura da igreja do Senhor Deus e nós enxergamos uma escalada. E se nós vamos usar dos recursos da nossa sociedade, porque eles existem e nós conhecemos. Se nós vamos usar esses recursos para conseguir o nosso lugar à direita ou à esquerda de alguém, para que nós possamos
desfrutar desse desejo pecaminoso de privilégio e status e poder. Gente, nós não podemos nos fazer de desentendidos. Isso existe no seio da igreja. Isso é errado, é pecaminoso. E cabe a cada um de nós evitar isso. E se Deus nos colocar diante de uma situação dessa, devemos exortar os irmãos. Isso é a mentalidade do mundo imposta ou tentando impor numa vida do reino e pelo reino. Isso cria em nós, meus irmãos, um tipo de vaidade oportunista. Isso mancha nossa mente a tal ponto de que nós vamos perdendo a capacidade de ver a obra de Deus, de ver o reino de Deus com as lentes certas, adorando-o e amando o nosso próximo. Olha que coisa interessante aconteceu a respeito disso, no capítulo 19 de Mateus, no versículo 28, o Senhor Jesus, Ele está tratando ali, Ele está exortando os seus discípulos a respeito do perigo das riquezas. E Ele está falando sobre isso, e num determinado momento o Senhor Jesus revela que num futuro Ele estará num trono e sentará os apóstolos, os seus discípulos, em 12 tronos. Mas veja que magnífico isso. O Senhor Jesus está dizendo que no reino dos céus, Ele vai pegar aqueles pescadores, o publicano do Mateus, e vai sentá-los em tronos, para que eles julguem as tribos de Israel. Isso já é muita coisa. Isso deveria ser muita coisa. Eles deveriam se alegrar entre eles. Puxa vida, que bênção, veja que privilégio que o Senhor Deus vai nos dar. Nós que não éramos nada, vamos aqui exercer um trabalho de autoridade, de juízo com as tribos de Israel. Veja que isso, eles ouviram isso do Senhor Jesus, deveriam ter se alegrado nisso, contemplado a glória de Deus nisso, ter vivido isso juntos. Mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que sentar em 12 tronos não era o bastante. Porque a pergunta continuava: mas quem dos 12 é o maior? E aí Tiago e João se adiantaram, Tiago e João, irmãos, se adiantaram e foram ver com o Senhor Jesus se, dentro daquela posição de autoridade, de status que o Senhor Deus havia concedido, vai conceder a eles, se eles poderiam ser maior ainda do que os outros irmãos. Porque não é o bastante servir o Deus Todo-Poderoso e viver no reino, é preciso mais. Veja como isso está presente. Julguemos nós mesmos, irmãos, se isso não está presente na igreja hoje. E nós precisamos identificar que isso é errado, irmãos. O texto está mostrando que isso faz parte de uma mentalidade mundana. E vou dizer algo aqui para vocês. Esse tipo de mentalidade, ela cria a ocasião para duas vertentes de tentação que são muito perigosas na vida de um crente. E são elas a inveja e o orgulho. A inveja e o orgulho travam um crente. Travam. Impedem que um crente sirva, que um crente adore. Impedem, irmãos, porque nunca vai ser o bastante não ser o maior, não ser lembrado, não ser mencionado. E como essas coisas existem, essas oportunidades existem no seio da igreja. Isso estava acontecendo bem ali, no meio do colégio apostólico do Senhor Jesus. Portanto, agora nós sabemos, havia ali um clima de competição entre os apóstolos. Esse clima era movido por uma mentalidade mundana
que não cabe no reino, que não cabe para o reino. Versículos 22 e 23 diz assim: mas Jesus, diante dessa situação, respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhes: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Meus irmãos, a mente mundana, ela nos torna pessoas completamente ignorantes com relação a quem Deus é e a sua missão. A mente mundana, ela nos torna pessoas sem nenhuma noção teológica a respeito do reino de Deus. Veja, neste texto aqui, de 20 a 28, por 2 vezes vai aparecer este verbo aqui, muito interessante, que é o verbo saber. Só que ele aparece em contextos diferentes. Aqui, o Senhor Jesus diz: não sabeis o que pedis. Esse saber aqui, ele está imerso numa gama de significado que aponta para falta de noção, para uma total ignorância a respeito da missão de alguém. Assim, colocando em termos bem comuns assim do dia a dia, é como se você chegasse para um mecânico e dissesse assim: escuta, olha, limpa o vírus aqui do meu computador. Não, mas você não sabe o que você está pedindo, eu sou mecânico, minha coisa é outra. E o Senhor Jesus diz isso para os discípulos: vocês não sabem o que pedem, vocês desconhecem a pessoa de Deus, a sua missão, o seu reino, e vocês não estão começando hoje. Como eu disse, nós estamos no capítulo 20, e já tinha uma boa caminhada com o Senhor Deus. Vocês não sabem o que pedem. O Senhor Jesus, Ele tem ainda a paciência de fazer uma outra pergunta, né? Olha, vocês não sabem o que pedem, é uma constatação. E aí o Senhor Jesus faz uma pergunta assim, cuja resposta era retórica, assim. Ele pergunta: vocês podem beber, por acaso, o cálice que eu vou beber? E eles respondem: podemos. Então veja o seguinte: a mentalidade mundana, meus irmãos, ela nos torna ignorantes a respeito de quem Deus é, ignorantes a respeito da missão de Deus, ignorantes a respeito da conduta como nós devemos viver no reino e para o reino, e ela nos faz pessoas presunçosas. Compreendem? É a questão da inveja e do orgulho. Você fica como um tolo no meio de gente grande. Você não está adequadamente vestido e nem se comportando em algo que é superior. Porque a mentalidade mundana, ela reduz a pessoa num espectro de vida muito pequeno, que não condiz para a grandeza para a qual fomos chamados por Cristo. Portanto, meus irmãos, na verdade é que aquele tipo de pensamento mundano sobre os fins justificam os meios, sobre os melhores são os mais fortes, mais habilitados, no reino de Deus é tolice, é pequeno, é medíocre, não cabe, não faz parte, não é superior. Como eu disse, os apóstolos estavam ali perdendo aquele momento, não estavam captando o ensino glorioso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava ensinando-os a viverem verdadeiramente a vida de uma forma superior, e eles não estavam aprendendo, não estavam vendo aquilo. E outra, esse tipo de comportamento
os impedia até de... que o Senhor Jesus aqui vai falar uma coisa, teologicamente, que é maravilhosa. O Senhor Jesus, quando pergunta assim, vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? Eles eram judeus, estavam ali naquele momento, naquele contexto do Novo Testamento, bem próximo do que havia sido ali a antiga aliança. Quando o Senhor Jesus fala em cálice, eles estavam entendendo, eles entenderam que o Senhor Jesus estava falando de qual cálice? Ora, do cálice da ira de Deus, tão profetizado, tão largamente revelado na antiga aliança, da qual eles tinham algum conhecimento. O Senhor Jesus perguntou, vocês podem beber deste cálice? E eles respondem, podemos. Sequer perceberam que o fato deles estarem indo para Jerusalém, como está escrito nos versículos 17 a 19, significava que Jesus estava indo para esta missão que só ele tinha domínio judicial para fazê-lo. Só Jesus poderia pegar o cálice da ira do Pai, que está muito bem registrado, por exemplo, no Salmo 60, em Isaías 51, é o cálice da ira do Pai. Só Jesus poderia ir lá e tomar aquele cálice, para que nós pudéssemos estar aqui hoje salvos e habilitados a viver no reino e para o reino de uma forma correta. Sequer perceberam isso, disseram ao contrário, não, nós podemos beber, Senhor, esse cálice. Deixa eu dizer para você uma coisa, ninguém vai tomar o cálice da ira do Pai, algumas pessoas irão. E todas elas não passarão no teste, serão condenadas eternamente à morte eterna, ao inferno. Mas os eleitos, os discípulos de Cristo, os que sabem viver no reino e para o reino, de acordo com o ensino do Senhor, não beberão o cálice do Pai, mas beberão um outro cálice, o cálice de Cristo. E é por isso que o Senhor Jesus diz, vocês não beberão o cálice do Pai, vocês beberão o meu cálice. E qual é o cálice de Cristo? Qual é o cálice de Jesus? O cálice da nova aliança, o cálice da vida, o cálice que dá vida. Este cálice vocês beberão, o meu, o do Pai não. O do Pai é minha missão beber. A missão de vocês é beber o meu cálice, para que nós tenhamos vida eterna, é verdade, mas para que nós tenhamos identificação com Cristo. Identificação com o quê? Com os seus sofrimentos. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O Senhor Jesus vai beber o cálice do Pai para que nós bebamos o seu cálice, para que nós nos identifiquemos com Ele nos seus sofrimentos, para que nós nos identifiquemos com Ele na sua obediência, como Pedro registrou na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, quando diz o seguinte, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Nós nos identificamos com Cristo no seu sofrimento, na sua obediência, na sua missão. Mateus registra no capítulo 28, versículos 18 a 20, o Senhor Jesus falando o que nós conhecemos hoje como a grande comissão, quando diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A mentalidade do reino e para o reino é uma mentalidade que se identifica e que se associa totalmente a Cristo, no seu sofrimento, na sua obediência.
na sua missão e na sua submissão a Deus. Como está aqui no versículo 23, que o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, sentar à minha esquerda e à minha direita não me compete, compete ao Pai. E não será o pedido de uma mãe que vai me fazer mudar desse meu estado de submissão. Não usem esse tipo de artifício, porque Cristo era submisso ao Pai. E como nós lemos aqui na leitura da lei, se esvaziou, sendo Deus, se esvaziou e veio cumprir a missão que o Pai havia dado a Ele. E nós devemos nos identificar com Cristo, total submissão. E em nenhum momento nós vamos ver Jesus procurando saber quem era o maior entre Ele e o Pai. Pelo contrário, sendo Deus, o Senhor Jesus, em muitos momentos dos evangelhos, vai dizer que o Pai era maior, que Ele estava ali para servir ao Pai, e dando o tempo todo esses exemplos para os apóstolos. E aqui nós vemos que ainda procuravam saber quem era o maior, estavam perdendo tempo, estavam perdendo o privilégio de ver o ensino maravilhoso do Senhor Jesus a respeito do cálice. Estavam indo para Jerusalém, para o grande finale de toda a narrativa da redenção. O grande finale, ok, vai ser com a vinda do Senhor Jesus, mas para o clímax, um grande momento onde o perdão judicial nos seria dado por meio da justificação que seria atribuída a nós pelo sacrifício do Senhor Jesus. Era isso que estava para acontecer, e eles estavam pensando: quem é o maior entre nós? Pequeno, inferior, uma vida que não condiz para o reino e pelo reino. Jesus é aquele que ensina a ter a mente certa para viver no reino. Versículo 24 a 28 diz assim: ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus expôs aquele ambiente competitivo. O Senhor Jesus sabia o que se passava no coração dos apóstolos, e Ele expõe o pecado deles, e vai tratar daquele pecado, dando um belo ensino. Novamente aqui, é a outra vez que aparece o verbo saber. Não sabeis, e aqui é sabeis. Então o Senhor Jesus vai dizer assim: conheçam o Deus a quem vocês servem, conheçam o reino do qual esse Deus é rei, conheçam a sua missão, conheçam a forma. E aí o Senhor Jesus ele vai usar aqui de um detalhe didático maravilhoso. Ele pega e faz uma comparação com a pior coisa para um judeu naquele momento. Ele faz uma comparação negativa com o estilo de vida dos gentios em relação a eles como judeus. O Senhor Jesus diz: olha, vocês estão vendo como é que os gentios fazem. Os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Agora veja como a mentalidade do mundo, além de todas as coisas que falamos aqui, também é capaz de nos tornar hipócritas. Porque quando o Senhor Jesus expõe a situação e mostra para eles: olha como os gentios vivem, e eles, não, certamente é algo que eles repudiam, mas eles desejavam isso. Eles queriam viver de acordo com aquele sistema. Achavam que um homem se faz pela posição que ocupa, e não por ser um homem piedoso, um homem que serve a Deus e o próximo.
Então estavam dizendo que não, o estilo dos gentios é horrível, nós somos superiores, mas desejavam, queriam viver as benesses do reino com a mente inferior dos ímpios. E será que não é assim nos nossos dias? Será que às vezes tentamos trazer para dentro da igreja, dos nossos relacionamentos, aquelas coisas que aprendemos às vezes na nossa empresa, onde trabalhamos, na universidade onde estudamos, no ciclo de amizades seculares que temos? Talvez funcione. Não é assim entre vós, disse o Senhor Jesus. Não é assim entre vós. A busca por poder, status e prestígio e honra não é coisa de crente, é coisa de pagão, é coisa de ímpio. Não é coisa de crente buscar por poder, status, privilégio, honra. Não é coisa de crente, é coisa de ímpio, é coisa de pagão. A mentalidade do reino é superior, e vou lhes dizer qual é a mentalidade do reino: o maior é o que serve. O maior é o que serve. Esse é o reino eterno, irmãos. E aqui o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E a palavra aqui é diáconos. Aquele que serve. Veja, aqui a palavra diáconos não está dentro daquele ambiente do ofício eclesiástico. Nós temos diáconos, graças a Deus por eles. É diáconos aqui da palavra comum daquela época, mesmo ali no grego, aquele que serve. E esse tinha uma conotação no grego, que era uma conotação pejorativa. Aquele que serve é inferior, tem menos valor. Mas o diáconos de Jesus aqui é o contrário, é aquele que é o maior, é aquele que tem a identidade do reino, é aquele que está no caminho da grandeza. Esse é o maior, é o diáconos. Aí o Senhor Jesus, depois de ter feito essa comparação negativa, ele parte para uma comparação positiva. E aqui ele vai usar de uma didática judaica que nós podemos chamar de o quanto mais. Ou seja, ele diz assim, é aquele tipo de ensino que fala assim: ora, se o mestre está fazendo isso, quanto mais os discípulos. E o Senhor Jesus aqui invoca a figura dele mesmo, tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ora, a figura do Filho do Homem é a figura de Daniel, figura poderosa. Se ele veio para servir e não ser servido, e o que dirá vocês então, discípulos? O que dirá a igreja? Se o mestre veio para servir, o que dirá nós? O Senhor Jesus, infelizmente, nós sabemos, porque temos a revelação completa, os apóstolos não aprenderam essa lição aqui neste momento. Tamanha dureza do coração. Por quê? Porque em outro acontecimento, mais à frente, e nós sabemos disso apenas pelo registro de João, no evangelho que ele registrou, no capítulo 13, nós vamos ter lá a questão do lava-pés. E a questão do lava-pés era uma questão de que eles chegaram ali para ceiar, e era uma casa que não tinha recursos, não tinha o escravo, que era só para lavar os pés. Imagina os pés das pessoas ali nos tempos de Jesus, como eram, pessoas que andavam ali quilômetros durante o dia todo, e quando eles iam ceiar, não tinha cadeiras assim como esta aqui, eles tinham que se reclinar diante da mesa para ceiar. Então, algumas casas que tinham condições, tinham um doulos, um escravo, para lavar os pés, e essa era uma posição baixíssima de servidão. E naquele momento ali, nenhum dos apóstolos se coloca para servir o Senhor e os outros. Talvez eles ali até lavassem os pés de Jesus, mas Pedro lavar os pés de Mateus,
Aí é diferente. E ninguém se mexe, a ponto de que lá em João 13, a descrição é quase que dramática. O Senhor se levanta, bota uma espécie de avental aqui, pega a bacia, enche d'água, e as pessoas como que não acreditando, ele não vai fazer isso, e o Senhor Jesus começa a lavar os pés dos apóstolos, que estavam preocupados e tinha uma competição entre eles. E naquela ocasião o Senhor Jesus diz o seguinte, semelhantemente ao que está aqui: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem bem, têm razão de fazer isso. Agora, se eu sou Senhor e Mestre, e lhes fiz isso, façam vocês a mesma coisa. Aqui, o Senhor Jesus dá este mesmo ensino, que nós não tenhamos o nosso coração duro como os apóstolos, mas que aprendamos essa lição sendo confrontados e expostos à palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele claramente está combatendo um tipo de religião confortável, um tipo de exercício da fé que não se envolve, que não sente dor, que não se coloca em sacrifício pelo reino que vive e para o qual vive. O Senhor Jesus não é a favor dessa tendência que se espalhou pelo mundo evangélico, né, que é dita num termo em inglês que significa, que diz o seguinte, são os seeker sensitive, né, são aqueles que procuram a sensibilidade nas igrejas, o conforto. Ninguém fala de pecado. Uma mensagem como essa aqui, jamais. As pessoas têm que se sentirem bem, são consumidoras, e a igreja é mais uma, porque qualquer coisa elas mudam também. Não é esse o reino para o qual o Senhor Jesus veio anunciar e nos convocar a viver e a servir nele. Este talvez era o reino para o qual os apóstolos nesse momento aqui estavam achando que queriam, mas o Senhor Jesus a tempo todo está dizendo: vocês estão errados, vocês estão pequenos, vocês estão cegos, vocês não sabem o que pedem, vocês estão perdendo tempo. E esta é uma boa lição para nós hoje, meus irmãos. Jesus não está preocupado em agradar os discípulos, dando-lhes ali um reino confortável, onde eles vão sentar em 12 tronos e tal. É muita responsabilidade deles em serem as testemunhas de Jesus, os mártires de Jesus. Jesus combate essa ideia de religião confortável, não procura agradar a sua audiência, mas em oferecer a eles a verdade, a correta mentalidade de que a vida cristã é essencialmente serviço. A vida cristã é essencialmente serviço, e nós temos que afastar essa ideia terapêutica da igreja, de que venho aqui para curar meus problemas e, tendo isso feito, depois eu até sigo a minha vida e tal. Não existe tal realidade. A igreja não é isso, muito menos a vida cristã. Porque a vida para a qual fomos chamados para viver a eternidade, ela tem por essência o serviço. Por essência, o serviço. O caminho da grandeza é ser escravo de todos. Versículo 27, depois que o Senhor Jesus usa a palavra diáconos, ele continua e reforça o seu ensino dizendo: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso doulos, o vosso escravo. A tradução está como servo, mas o literal é escravo. O caminho da grandeza é ser escravo de todos. Certamente o caminho da vida cristã é pavimentado de muitas alegrias, de muito conforto pelas promessas de Deus, mas muitas vezes também de sofrimento, de dor, porque, irmãos, servir em um mundo caído a outros pecadores exige, e nunca nos foi escondido disso. Por outro lado, nós não temos o conforto de escolher isso.
Se vivemos no reino, nós temos que nos colocar a este serviço. Deus espera isso de nós. É a vontade do Senhor para nós. Concluindo, meus irmãos, gostaria de deixar aqui pequenas e humildes conclusões a respeito deste texto. A mente mundana, ela é egoísta e ela vai tirando a nossa capacidade de enxergar a glória de Deus. Ela fez isso com os apóstolos. Estavam a caminho de Jerusalém e estavam preocupados quem deles era o maior. Perderam aquele momento que, aliás, legou a eles, até hoje, nas páginas das Sagradas Escrituras, um momento em que o Mestre estava ali sofrendo sua paixão. Os apóstolos, que tinham preocupações tão tolas, todos fugiram. Um negou. A mentalidade egoísta não nos prepara para a realidade da vida cristã. Pais, me permitam deixar uma aplicação do texto para vocês. Não criem seus filhos para eles serem os melhores. Criem seus filhos para eles serem servos. Não criem seus filhos para eles serem os melhores. Eles vão crescer aprendendo isso, vão trazer isso para dentro da igreja se vierem para a igreja. Criem seus filhos para serem servos de um reino superior, de um reino maior. Ensinem a eles que servir é uma postura de vida maior, a qual eles viverão para todo sempre. Porque esse é o estilo de vida da eternidade. Rejeitem a cultura da autoexaltação midiática. As redes sociais, isso já está posto, são boas ferramentas. Ninguém aqui vai dizer que acaba com as redes sociais, mas nós somos cristãos, somos cidadãos de um reino maior, de um reino eterno. E nós temos que olhar para as redes sociais também como uma ferramenta de autoexaltação midiática. Essa questão dos influencers, as pessoas bebendo da não sabedoria dessas pessoas que têm milhões de seguidores. Qual a lógica disso? As pessoas sequer conhecem a Bíblia. Eu estou falando pessoas aqui, mas me permitam, são os crentes. Pessoas que vão na igreja, não conhecem a palavra de Deus, mas sabem tudo que aquele influenciador, com a sua não sabedoria, espalha todos os dias na internet. Cuidado! Cuidado! Devemos rejeitar essa cultura e aceitar o estilo de vida do reino, que é do autossacrifício, que é do serviço. O maior seja escravo de todos. A posição de autoridade não faz um homem. O que faz um homem é a sua piedade e o seu serviço diante de Deus e na comunidade, na igreja onde ele serve. Entre os irmãos, esse é o reconhecimento. E finalmente, o que aqui deve saltar aos nossos olhos, versículo 28, o Senhor Jesus diz o seguinte, ele disse: tal qual como Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O caráter desse resgate do Senhor Jesus, ele é substitutivo. O Senhor nos resgatou, Ele nos substituiu naquele lugar. O Senhor Jesus, Ele tomou o cálice da ira do Pai, para que nós pudéssemos tomar o seu cálice, como eu já disse. Isso daqui claramente expõe missões diferentes. O Senhor Jesus teve a missão que só Ele poderia fazer, nos salvar. Neste caráter substitutivo, nós não poderíamos fazer isso. E quando Ele nos dá o seu cálice para beber, como já foi dito aqui, a questão da identificação com o Senhor, mas aponta para uma missão muito própria nossa. A missão de divulgar o Evangelho, porque nós devemos servir os outros eleitos que estão espalhados pelo mundo com o Evangelho.
E há tanto ainda para se fazer, irmãos, tanto, mais de 7.000 povos no mundo não conhecem, nunca ouviram, Senhor, sobre o nome de Jesus e o seu Evangelho, hoje, em 2022. Que a palavra do Senhor Deus possa nos desafiar a viver de forma correta no reino, que é através do serviço, e que isso nos motive a cumprir com a missão que é nossa, alcançar outros eleitos com o Evangelho, para que aquelas mentes mundanas possam ser transformadas pela graça do Senhor Deus em mentes do reino. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.